A paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus pela sua vida, amado irmão, amada irmã. A minha Bíblia está aqui aberta em Tiago, capítulo 4, versículo 3, em seguinte. Vamos meditar de forma breve hoje no tema Deus dá graça aos humildes. É muito importante compreender, amados, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos e quer salvar a todos, como está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Mas as pessoas desde a queda permanecem numa resistência, num cativeiro de ignorância, através do qual o inimigo está aí, o príncipe da potestade do ar, matando, roubando e destruindo, enganando e prendendo as pessoas no pior. Mas quando renovamos a nossa mente pela palavra, então, pela graça, nós podemos experimentar, começar uma nova vida abundante, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que está encoberta pelo véu da carne. O ser humano, desde a queda, está num cativeiro de emoções erradas, decisões, palavras erradas, escolhas erradas. E agora, através da verdade, somos libertos para trocar aquilo que está essa frequência pela liberdade dos filhos de Deus. Nós vemos aqui em Tiago capítulo 4, versículo 3 assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Aqui está a frequência do homem. Ele chega-se diante de Deus religiosamente apenas para pedir coisas para esta vida, não investindo primeiro no reino de Deus a sua justiça, e assim ter a sua fé restaurada, e ter assim os pecados tratados com o sangue de Jesus, o seu coração limpo, para poder enxergar a glória de Deus e orar com fé, com o coração limpo. Então, antes de Deus abençoar, ele precisa perdoar. Amém, meus amados irmãos? Oh, aleluia, glória a Deus. Vemos que o homem, diz lá em Filipenses 3, 18 e 19, Filipenses, que o homem que só vai na igreja buscando as coisas dessa terra, ele está desviado, porque Deus nos salvou para a santificação. Ele nos salvou para percebê-lo, adorá-lo, revelá-lo, por onde quer que vamos. E aqui diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Aquele que não sabe pedir, meu irmão, acaba não recebendo, porque não sabe pedir a coisa certa. O homem, desde a queda, morto em delitos e pecados, precisa de perdão e reconciliação com Deus. Precisa de uma restauração profunda para poder ter fé. E muitas vezes isso é ignorado. Cegos guiando cegos, a religião dos homens não coloca como prioridade a questão do trabalhar da graça dentro do coração. Por isso se gera pessoas esperando a bênção de forma ansiosa, preocupada, misturada com mundanismo, com mágoa. Isto não confessado. Aqui em Provérbios capítulo 28, no versículo 5 diz: os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Então muitas vezes não se busca ao Senhor, apenas se vai ao Senhor buscando coisas. A Bíblia diz em Provérbios 8:35 que aquele que me achardes, o Senhor achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Então, antes de tudo, o homem precisa ser vivificado e iluminado, para depois o Senhor confirmar a sua fé e alcançará o favor do Senhor. Mas muitos acham isso desnecessário, pulam essa parte tão importante, né? E já vão direto à herança e à bênção, se precipitando, e acabam não alcançando. E se alcançam também, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né? Aqui no mesmo capítulo de Provérbios 28, no versículo 9, diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, o ser humano tem a tendência, amados, de esquecer rapidamente que a sua alma é prioridade. Isto é uma coisa assim da queda. Muitas vezes, se a pessoa está diante de uma palavra genuína, ele está sempre ouvindo as mesmas coisas. Isso é útil. Ele está sempre sendo redirecionado: arrependei-vos e convertei-vos. Sempre está sendo lembrado. Então a tendência da carne é nos afastar de Deus e do propósito de Deus. E o verdadeiro profeta, a função dele é trazer o homem de volta a essa prioridade invisível e
realmente muito importante. Se a pessoa está numa igreja onde não há profecia, o povo se corrompe. A profecia é a pregação da palavra genuína, aquela que Pedro, Paulo e João pregavam. Muitas vezes está numa igreja onde não se trabalha pela graça no coração do homem. Ele diz em Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, teu coração. Mas aí essas questões são ignoradas e as pessoas estão ali correndo atrás da bênção, estão ali apenas trabalhando no templo como Marta, ansiosos e sem uma santificação. Por isso, eles esquecem de buscar o reino de Deus, a justiça, eles pulam essa parte essencial e já vão ali com orações abomináveis. A pessoa pode estar 10 anos diante de uma palavra genuína, mas se ela for diante de um falso mestre e começa a falar de coisas secundárias, coisas imediatistas, coisas dessa terra, a tendência da carne do homem é esquecer rapidamente da alma, das coisas eternas, né, que não se está vendo, e partir para orações materialistas, secularistas. Isto é muito fácil. O ser humano é considerado como ovelha, porque se uma ovelha pula, né, todas as outras também pulam. Então a tendência do ser humano é, deixando de ouvir a palavra do Senhor, a sua oração para de ser uma oração espiritual, né, e começa a ser apenas uma oração terrenal. Isto aí em segundo plano, como consequência, é normal. Porque por causa da queda, né, irmãos? Há necessidade. O ser humano precisa de muita restauração em todas as áreas. Mas quando nós relevamos isso a segundo plano, nós honramos o Senhor. Lá em Lucas 14, 33, diz que aquele que não renuncia a tudo não pode ser meu discípulo, não pode me ouvir, me seguir, nem alcançar essa fé que estou falando. Continuando aqui em Tiago, capítulo que nós estamos estudando, aqui ainda no versículo 3, né? Tiago 4, 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ó, Deus chama de pedir mal, para esbanjar de vossos próprios prazeres. Então ele não está se deleitando no Senhor. O prazer dele é apenas essas coisas, mas o coração dele não está no Senhor. Portanto, ele não está salvo. Se a trombeta tocar ou ele partir dessa terra, aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E o coração dessa pessoa não foi conquistado por Deus, não foi trabalhado por Deus. Naquele dia o Senhor dirá: apartai-vos de mim, porque não te conheço. Isso é muito sério. Olha, continuando o texto, diz infiéis ou adúlteros, né? Que troca, né, esse casamento das bodas do Cordeiro pelo mundanismo. Não se pode ter dois noivos, né? Ou se serve a Deus ou ao mundanismo. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Aqui diz infiéis, não compreendeis. Olha o que ele está falando, não compreendeis que a amizade do mundo, né, é inimiga de Deus. Muitos não compreendem, não pregam e não veem nada disso. Posso ser um crente mundano, posso ser um crente com coração sujo, contanto que eu esteja dando dinheiro ou fazendo boas obras, o Senhor me abençoará. Veja que eles não compreendeis, né? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, né, mundanismo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supões que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por vós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Então o Espírito que habita em nós, ele tem ciúme de nós, porque ele quer nós só para ele, para o céu, não para o pecado, não para o inferno, não para Satanás. Não dá para participar das duas mesas, né, irmãos? A mesa do Senhor e renunciar às coisas deste mundo pela graça. Aí ele diz no versículo 6, antes da maior graça, amém, amados? Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, porque Deus está vendo que o soberbo não está se humilhando, não está buscando, né? Está renunciando o pecado, não está. Então, o que acontece? Deus resiste à oração deste homem. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Irmãos, como é importante compreendermos que a humildade não é a falsa humildade. Nós vamos estar tratando isso essa semana. Não é a falsa humildade, ascetismo, fanatismo. Eu estou falando da humildade de compreender que nós precisamos da graça trabalhando em nosso coração dia após dia. Isso é realmente humildade, é receber a graça e permitir que ela trabalhe prioritariamente no nosso coração, renovando a nossa mente, mudando o nosso falar, o nosso agir. Eu uno a você em oração e quero profetizar sobre a sua vida o Shalom de Deus. Que você possa não ser ouvinte apenas, mas praticante. Que essa palavra possa cair em terra boa e produzir a 100 por 1. Eu profetizo que
Em Cristo, quando você nasceu de novo, teu coração virou terra boa e você vai conseguir entender e praticar essa palavra. Um grande abraço em nome do Senhor Jesus Cristo.